tiveram um sacrifício de chegar aqui, porque essa semana também tem a marcha de prefeitos em Brasília. Brasília está sem hotéis, né, sem espaço em hotéis, mas aqui temos um conjunto enorme de produtoras e produtores e empreendedores brasileiros e também convidados que atenderam esse chamamento do seu governo, do nosso trabalho, para participarem desses 2 dias de eventos, que o nosso evento acontece hoje e amanhã. E eu não sei explicar a honra, a satisfação de ter tido esse privilégio do convite do presidente Lula para assumir a Apex. Fazem exatamente 20 anos, presidente, que o senhor criou a Apex. O senhor, em 2003, o senhor, por uma lei, junto com o ministro Furlan, instituíram a Apex como uma agência autônoma administrativamente, com condição financeira de trabalhar, e eu posso afirmar que, ao longo desse tempo, a Apex fez uma diferença enorme no aumento das exportações do Brasil e na atração de investimentos. Os números falam por si só. Quando o senhor criou a Apex e começou o seu governo, o fluxo de comércio exterior do Brasil era de 100 bilhões de dólares. Quando o senhor deixou o governo, 8 anos depois, o fluxo de comércio exterior do Brasil com o mundo era de 400 bilhões de dólares. Um crescimento extraordinário. 12 anos depois, o senhor volta ao governo, o povo brasileiro elege Vossa Excelência pela 3ª vez, e o fluxo de comércio exterior do Brasil com o mundo está em 600 bilhões de dólares. Esse é o número do ano passado. Comparado com tudo que o senhor fez no primeiro e segundo mandato, eu entendo e afirmo isso, que o Brasil, de certa forma, perdeu um tempo nesses últimos 12 anos, que poderia estar muito mais avançado nesse aspecto. E acho que isso não se deve à falha do setor produtivo empresarial. Ao contrário, eu acho que as crises que nós vivemos nesse período é que podem ser responsáveis pelo Brasil ter perdido espaço no mundo. Esse evento aqui hoje tem o propósito de retomar o protagonismo do Brasil como um espaço de atração de investimento. Ontem eu estive no Palácio com o presidente, ele me acolheu, me pediu algumas explicações. O mundo está enfrentando muitas crises, e eu não vou falar delas, porque esse fórum aqui é para a gente falar de oportunidades, para a gente falar de superação de crises. Mas, senhor presidente, quando o Brasil alcançou, no seu governo, o grau de investimento, em 2008, foi algo extraordinário, que coroava todo um trabalho de combate à pobreza dentro do Brasil, de ampliação dos negócios, especialmente da afirmação do agronegócio, da agricultura familiar do Brasil perante o mundo. O Brasil se firmava como um produtor de alimentos e produtor de commodities importantes. Depois, o Brasil perdeu esse status de grau de investimento e foi para grau especulativo, presidente. E aqui, na presença do ministro Haddad, que tem feito um esforço enorme, junto com o Congresso, é bom que se diga, e óbvio, a partir de um caminho do presidente Lula, esse ano 2 agências importantes já mudaram o posicionamento sobre o nosso país. E agora o Brasil está caminhando, no 3º mandato do presidente Lula, para recuperar o grau de investimento. Estamos perto disso. Isso muda o ambiente de negócios. E mesmo sem ter alcançado o grau de investimento, o mundo teve uma perda de 30% neste ano dos investimentos no mundo inteiro, seja por inflação na Europa, nos Estados Unidos, por juro alto, mas o mundo perdeu 30% dos investimentos. Mesmo assim, com queda de quase 20% no preço das commodities que sustentam boa parte das exportações do Brasil, 20% caiu o preço dos grãos esse ano no mundo. Iraí, que fez um sacrifício para estar aqui, e é um dos maiores plantadores de milho, de soja, de algodão desse país, Iraí Maggi, é o maior, eu acho, o maior do mundo. Ninguém no mundo planta tanto algodão, milho e soja como você planta. Fiz questão de visitar você sempre. Mesmo com essas quedas, tirando os Estados Unidos, que é o maior endereço de investimento estrangeiro no mundo, o segundo colocado é o Brasil. Assumiu essa posição. Então o Brasil está caminhando, do ano passado, 12ª economia do mundo, os analistas já colocam o Brasil fechando
2023 como a 9ª economia do mundo. E eu acho que isso tem muito a ver com o presidente Lula, com seu jeito de governar nessa dupla com o vice-presidente Alckmin, que abre mercados. Eu tenho sido um grande parceiro do ministro Fávaro. Agora acabamos de chegar da Índia, andamos esse mundo todo, mas o presidente Lula abriu as portas, com suas viagens objetivas, reatando relações e vendendo o Brasil no sentido positivo. Presidente, são 56 mercados abertos para a economia, para os produtos brasileiros no mundo, em plena crise que o mundo enfrenta, inclusive de confiança. Isso faz uma diferença enorme, porque as exportações, elas estão enfrentando dificuldades com essa queda de preço das commodities. Do petróleo, que o ano passado era quase $100 o barril, e agora está em 82. Isso afeta a balança comercial do Brasil. Como eu falei, dos grãos também. Mas mesmo assim, o nosso país está alcançando um recorde atrás do outro. O ministro Alckmin, nosso parceiro de trabalho também, todo mês o seu ministério anuncia os números da balança da exportação no Brasil. E olha, os números nos apontam que o saldo recorde que o Brasil alcançou de 62 bilhões de dólares serão superados no primeiro ano de governo do presidente Lula e devemos alcançar 93 bilhões de dólares esse ano ainda, ou passar disso. E isso é uma mão dupla. Aqui na casa do Estado brasileiro, que é o Itamaraty, nós temos talvez o melhor ambiente. Temos embaixadores aqui, representantes diplomatas, que eu saúdo todos e cumprimentos. Mas temos o setor produtivo, empresarial brasileiro, nessa parceria público-privado, com representantes de governo, com tantas ministras e ministros aqui. Então eu queria agradecer a todos que estão nos ajudando e dizer que o trabalho que nós estamos fazendo na Apex é um trabalho de tentar levar o Brasil para o mundo inteiro, com um conceito novo. Marina, é do Brasil, é sustentável, é para o mundo todo. Esse é um conceito que o Brasil pode levar pela matriz energética limpa que tem, pela produção agropecuária da agricultura familiar e empresarial que tem, e pelo modelo de sociedade. O Brasil está implantando o maior programa social do mundo. Isso foi o primeiro gesto do presidente Lula. Então eu confesso, com a minha vivência de senador, de prefeito, de governador, eu consigo fazer uma leitura, depois de ter visitado 22 países esse ano, ter visitado 21 estados do Brasil, falando com todos os governadores e lideranças empresariais, eu acho que tem um ambiente muito salutar para que o Brasil possa viver uma fase enorme de prosperidade. Os números falam por si só. Os Estados Unidos é o maior produtor de milho. Longe, produz mais milho do que toda a produção de grãos do Brasil. Mas esse ano o Brasil está passando os Estados Unidos na exportação de milho. É o primeiro em laranja, é o primeiro também em soja. Aqui nós temos 2 grupos que eu queria citar, presidente. O Brasil é o grande responsável pela proteína animal no mundo. E eu queria ressaltar aqui a presença do Wesley Batista, um dos donos da JBS, e do Marcos Molina, da BR Foods e da Marfrig. Só essas 2 empresas que estão aqui representadas com seus CEOs, elas disputam o mundo lá na maior economia do mundo, nos Estados Unidos. É o maior grupo que tem nos Estados Unidos e no mundo inteiro. E não param de avançar em novos mercados, numa conexão muito importante, que é um sonho do presidente Lula, que é o Brasil ajudar a melhorar o consumo de proteína, de alimentos no mundo, vencendo a insegurança alimentar. Então, aqui, essa minha fala é de agradecimento pela oportunidade que eu estou tendo, presidente. E queria muito deixar aqui o meu abraço ao ministro Mauro Vieira, à embaixadora também Maria Laura, por essa acolhida, e todo o corpo diplomático que trabalha conosco, o ministro Haddad, a ministra Simone, que eu fiz questão, sei da correria que ela está com o Congresso, mas ela vai estar aqui porque é muito importante, a ministra do Planejamento, o ministro Fávaro, a ministra Marina, o Aloysio Mercadante, que tem sido um incansável em fazer com que o Brasil crie condições com o BNDES de voltar a ter um protagonismo no mundo, e também ao Dr. William Goodfan, que é o parceiro como representante do BID, aqui o ministro Celso Amorim e o ministro Márcio França. Encerro, presidente, dizendo que ali tem 2 gôndolas, uma de algodão, né, Sheik? E a outra do café especial. De cada
3 cafés consumidos no mundo, 1 é brasileiro. O Brasil cresce e vai avançar ainda muito mais na produção de cafés especiais. O algodão brasileiro, presidente, a produção do mundo é de 10 milhões de toneladas há 10 anos. Os Estados Unidos produzia 4 milhões, o Brasil 3. Esse ano, muito provavelmente, o Brasil vai passar os Estados Unidos na produção de algodão. São essas notícias, são esses espaços que eu gostaria de dividir com os senhores. E deixei por último a essência para esse fórum de investimentos, que é o lançamento do PAC. O ministro Rui Costa está aqui. O presidente Lula construiu e lá no Rio disse: meu terceiro mandato está começando agora, no dia do lançamento do PAC. Nenhum país do mundo, nesse período, está apresentando um programa tão robusto de atração de investimentos como o Brasil está apresentando. Um investimento que muda a vida dos brasileiros, que gera emprego, que faz com que as parcerias pública e privada possam se estabelecer. E acho que o PAC é o símbolo desse 6º Fórum de Atração de Investimentos que a Apex, junto com o BID, tem a honra de realizar, especialmente aqui dentro do Itamaraty. Muito obrigado, presidente. Parabéns. Neste momento, fará uso da palavra o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Ilan Goldfein. Bom dia a todas e todos, é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado ao presidente Lula, o maior promotor dos nossos investimentos, atração do investimento privado aqui nas suas viagens, ao vice-presidente Alckmin, que tivemos a honra de estar ontem assinando um acordo, também ao presidente da Apex, Jorge Viana, pelo trabalho em parceria, foi o responsável por trazer essa Apex aqui para Brasília, que foi uma grande ideia. Muito obrigado por isso. Tenho também a satisfação de ter aqui também a nossa ministra Simone Tebet, nossa governadora no BID, e pelo seu trabalho no PPA participativo, um salto para o país. Quero também citar a Marina Silva, que tem na parceria Meio Ambiente, Amazônia para Sempre, estamos trabalhando junto, ao Mauro Vieira, a Maria Laura, que são nossos afintores aqui, a Rui Costa, a ministra da Casa Civil, a Luísa Mercadante, do BNDES, também temos uma parceria, Celso Amin, e também ao Fernando Haddad, Carlos Favaro, enfim, cumprimento aqui todas as autoridades presentes, muitas das quais temos o prazer de trabalhar conjuntamente, tanto no setor privado quanto no setor público. Quero hoje usar esse tempo para compartilhar algumas das razões pelas quais o papel do Brasil é importante e muito relevante hoje no mundo. E acredito que há uma oportunidade única para o país, dado o seu papel também de líder regional e global. Deixa eu falar aqui das oportunidades de investimento. A América Latina e o Caribe continuam enfrentando desafios, tem que reconhecer. Eu tenho chamado do desafio do triplo desafio. Uma crescente demanda por melhorias sociais e serviços públicos, justamente essa demanda da população, só que os governos têm restrições fiscais em toda a América Latina e a geração de recursos tem sido lenta nas últimas décadas. E agora, a esse cenário, a gente tem que acrescentar um problema global, que é o avanço das mudanças climáticas e o seu impacto em cada um dos estados, em cada uma das empresas, em cada um dos países, e o seu impacto socioeconômico. Mesmo assim, na visão do BID, hoje, a América Latina e o Caribe têm uma enorme oportunidade à sua frente, porque o país pode ser parte da solução para os nossos desafios globais. O mundo precisa da América Latina, o mundo precisa do Brasil.
E isso significa que estamos no centro, que é uma oportunidade. Estamos perante, possivelmente, de um ponto de inflexão no futuro, onde, se for aproveitado, poderá ser uma inflexão sem precedentes. Eu vou dar 3 exemplos, onde eu acredito que as oportunidades se apresentam dentro do contexto global. Em primeiro lugar, natureza e biodiversidade. O Brasil pode e deve ser um líder global na defesa da natureza e biodiversidade. Nós já estamos fazendo isso, por exemplo, na floresta amazônica. Ela absorve hoje 1/4 de todo o CO2 absorvido por toda a superfície terrestre do planeta. O Brasil está entre os países mais biodiversos do mundo, com grande potencial para investimentos. Deixa eu dar um dado para vocês. Só a Amazônia já produz 3 bilhões de dólares em bioprodutos. Os nossos estudos mostram que tem um potencial para chegar a 8 bilhões em algumas décadas. O Brasil tem a oportunidade de ser também uma potência em termos de ir consolidando a Amazônia Legal como catalisadora da economia de baixo carbono, gerando empregos, valorizando as culturas locais e os ativos ambientais. Temos buscado contribuir com o nosso programa Guarda-Chuva Amazônia para Sempre, batizado pela ministra Marina Silva, que é um programa que tem 5 eixos. Proteger a natureza e a biodiversidade através do monitoramento, desenvolver a bioeconomia, tem que dar alternativas, tem que cuidar das pessoas, tem que cuidar das cidades, tem que cuidar da infraestrutura lá, tem que cuidar da agricultura também. Temos que trabalhar da mesma forma que estamos fazendo com a Amazônia Sempre, também com outros biomas brasileiros, a Mata Atlântica, o Pantanal. Dessa forma, trabalharemos de forma coerente entre os biomas, considerando suas especificidades. Segundo lugar, o Brasil tem o potencial de ser o grande fornecedor global de alimentos. Falamos aqui, Jorge Viana, sobre isso, sobre a capacidade de vários aqui de ser os grandes, os que mais aliviam a insegurança alimentar do mundo e da região. Até a década de 60, o Brasil importava 30% dos alimentos. A produção desde então cresceu mais de 500%, enquanto a área plantada aumentou 60%. Hoje, o país é uma potência mundial agroexportadora. De acordo com o Embrapa, nós hoje temos um potencial para alimentar mais de 1 bilhão de pessoas. Por isso, eu acredito que o Brasil tem toda a capacidade de ser o lugar que alimenta o seu país, a sua região e o mundo. Terceiro ponto, nós temos toda a possibilidade de ser os grandes produtores e exportadores de energia limpa. Hoje já a América Latina é um dos grandes líderes globais de energia limpa, que é fundamental para a transição energética. O Brasil está em uma posição privilegiada para ser um dos grandes atores globais no processo de descarbonização e transição energética. Graças à abundância de quê? Fontes renováveis como hidrelétrica, eólica, solar, biomassa, biocombustíveis. A capacidade das empresas, muitas aqui, deve ser reconhecido porque o Brasil vai e deve se consolidar como centro global de energia. O mundo, como eu disse, precisa do Brasil para a transição energética, para aliviar a insegurança alimentar, para preservar a natureza e a biodiversidade. Isso significa uma oportunidade capaz de gerar uma inflexão, se aproveitada. Quero dizer para vocês, empresários, é o momento de investir mais no Brasil. De que forma? Parcerias.
Nenhum resultado é possível sem o fortalecimento das parcerias entre o setor público e o setor privado. Eu parabenizo o governo brasileiro pelo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, como bem o ministro Rui Costa tem dito no seu lançamento. O novo PAC busca o protagonismo também do setor privado. Mais de 1/3 do programa virá com a iniciativa privada, ou seja, investimentos de 612 bilhões dos 1,7 trilhão estimados pelo PAC. O Brasil é referência, eu quero dizer para vocês. Quando eu olho no BID, a referência dos PPPs é Brasil. Temos muitos financiamentos pelo BID Invest, o nosso braço privado do Grupo BID. Lideramos projetos de PPP em áreas como educação, saúde, água, saneamento, iluminação pública, que devem gerar mais de 7,8 bilhões de investimentos privados. Em dólares, em reais estamos falando 40 bilhões. O setor privado é o maior cliente de projetos do BID Invest. 43 projetos, mais de 10 bilhões de reais em áreas como infraestrutura, agricultura e saúde. O processo de capitalização do nosso BID Invest vai trazer um potencial de aumentar o montante adicionais de recursos para empréstimo. Inovação. Eu sei que todos vocês falam e pensam em inovação. É outra frente muito importante. O país conta com um relevante ecossistema de inovação da América Latina e do Caribe. O nosso laboratório de inovação, não sei se vocês conhecem, o IDB ou BID Lab, já apoiou mais de 150 startups em todo o país. Está disposto a continuar. Digitalização é outro fator essencial. Temos privilégio de ser parceiros do governo brasileiro para a transformação digital do país. Em 2021, aprovamos a linha de crédito do Brasil Mais Digital, que tem $1 bilhão, ainda está para ser usado. Temos operações federais, no governo federal, no estado de Ceará, em São Paulo, Alagoas. Enfim, recentemente aprovamos com a Luiz Mercadante, com o BNDES, apoio aos municípios. Fechamos um acordo em Nova York com o Banco do Brasil. Enfim, tem muitas oportunidades que se apresentam. Quero terminar concluindo que o BID, da mesma forma que o Brasil vai ser o presidente do G20, que é uma oportunidade para a agenda do Brasil, da América Latina e do mundo se alinhar, o BID vai também assumir a presidência dos bancos multilaterais de desenvolvimento. Nós vamos trabalhar a agenda global. Temos aí uma oportunidade conjunta, tanto do BID com os bancos, quanto o Brasil no G20, de avançar uma agenda muito relevante. Gostaria só de reiterar o que eu disse. A região e o Brasil estão num ponto de inflexão, onde fazem parte essencial da solução dos problemas globais. Precisamos, e vocês, setor privado, aproveitar essa oportunidade. Podem contar com o apoio do BID, na liderança dos bancos multilaterais, na contribuição à ajuda no G20 e talvez no COP30, para aproveitar essa oportunidade que se aproveita, trará prosperidade às pessoas no continente. Espero que nesses 2 dias de evento vocês possam conhecer em profundidade concretas oportunidades de investimento. Desejo excelentes negócios e agradeço mais uma vez ao presidente Lula pela parceria. Muito obrigado. Com a palavra agora a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Bom dia a todas e a todos. Em nome do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, que, aliás, faz hoje aniversário, que Deus lhe dê muita saúde, muita energia
para que o senhor continue a ajudar o presidente Lula a ajudar o Brasil. Quero, em nome da ministra Marina Silva, pedir vênia para comentar todos os ministros e ministras, meus colegas de trabalho, na minha fala rápida, cumprimentar aos organizadores desse evento, em nome do Itamaraty, nosso chanceler, Mauro Vieira, em nome da Apex, Jorge Viana, e em nome, entre os bancos que fazem, que patrocinam esse evento, o BID e o BNDES. Como ministra do Planejamento, eu quero aqui falar um pouquinho, muito rapidamente, do papel que nós temos dentro desse contexto. Um dos primeiros atos do presidente Lula foi recriar o Ministério do Planejamento, que havia sido extinto no governo passado. Ele me deu uma determinação. Simone, eu quero que você ande o Brasil e pergunte para o povo brasileiro o que o povo brasileiro quer para os próximos 4 anos. Eu tive o privilégio de andar o Brasil por 2 vezes em menos de um ano. Primeiro como candidata à presidência e depois como ministra do Planejamento. O que eu vi foi algo extraordinário. Como a sabedoria popular, ela é imensa. Nós perguntamos para o povo brasileiro quais são as prioridades e o povo nos respondeu: educação, saúde, emprego e renda, combate à miséria e à fome. E estava muito claro ali a importância da reindustrialização ou neoindustrialização no Brasil. Mas é mais do que isso. Na transversalidade, que às vezes muitos não sabem nem o que é essa palavra, havia sempre a preocupação da plenária e mesmo nas mídias, porque 5 milhões de brasileiros participaram do programa digital no PPA, respondendo essas questões. A pergunta que eles falavam em cada política pública que nós apresentávamos: onde está a mulher? Onde está o negro? Onde está a sustentabilidade? O primeiro projeto, política pública mais votado do PPA no mundo digital, Marina Silva, foi quais são as políticas públicas relacionadas às mudanças climáticas. Digo isso tudo por quê? Porque eu estou aqui diante dos investidores nacionais e estrangeiros. Digo isso tudo diante de um momento excepcional, onde o Brasil voltou. O Brasil voltou a planejar o seu futuro e o seu presente. O Brasil voltou a acreditar em si mesmo. Que se tem uma coisa que nós podemos dizer que esse governo tem, é otimismo e crença pelo Brasil. O presidente Lula e seus ministros acreditam na força dessa terra, que no Brasil, que tem todos os climas e microclimas, os melhores solos da nação, neste país que é a maior economia da América Latina, a segunda das Américas e voltou a ser a 10ª potência do mundo, nós, se fizermos o nosso dever de casa, nós podemos ter não apenas um país rico, mas um povo igualmente feliz e próspero. E esta é a nossa missão. Então, nesta minha fala, eu só tenho a dizer que o Ministério do Planejamento está ao lado do ministro Haddad na equipe econômica. Nós sabemos o que temos que oferecer para os senhores e as senhoras: previsibilidade, segurança jurídica, uma reforma tributária justa como a que vai ser aprovada, se Deus quiser, ainda este ano, para garantir que as indústrias brasileiras se tornem competitivas com as indústrias estrangeiras, gerem emprego com carteira de trabalho assinado para o povo brasileiro. Mas é mais do que isso. O Ministério do Planejamento, e esta é a minha fala final, ontem apresentou ao presidente Lula o nosso programa de integração regional com a América do Sul. Sim, vamos olhar para os parceiros além-mar, para a China, para os Estados Unidos e para a Europa, mas não vamos esquecer que nós podemos muito a oferecer para os países da América do Sul, e a recíproca é verdadeira. Da Argentina e do Uruguai lá embaixo, as Guianas francesa e a antiga Guiana inglesa, nós temos condições de integrar o Brasil à América, aos países da América do Sul, não só na questão econômica e do comércio exterior, mas também na questão do turismo, da cultura. Por fim, dos meus últimos 30 segundos, que tenham todos bons eventos. Como governadora do BID, tenho a alegria de dizer que os bancos de investimento estrangeiros estão de olho no Brasil e são parceiros do Brasil. A maior carteira de investimento estrangeira está aqui.
O BID é o maior investidor nos bancos estrangeiros, com quase 70 bilhões de investimentos, especialmente para estados e municípios, na área de saneamento, mobilidade urbana, sustentabilidade. Então, que todos tenham bons eventos e que juntos possamos fazer mais para o Brasil. O Brasil é muito rico, agora cabe a cada um de nós, na parcela de contribuição e na fala que me foi feita logo que eu entrei, onde alguém me disse assim: presidente Lula, ajude o presidente Lula e não desista do Brasil. Eu disse: não vamos desistir do Brasil nunca. Agora eu peço aos senhores a mesma coisa. Invistam no Brasil, porque a equipe do presidente Lula está empenhada para garantir ao investidor privado, ao lado do PAC e do investimento público, que juntos nós podemos fazer a diferença por este amado e querido país chamado Brasil. Muito obrigada. Ouviremos agora as palavras do ministro das Relações Exteriores, o embaixador Mauro Vieira. Excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, senhor vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, por meio de quem cumprimento todos os ministros aqui presentes, senhor presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, do BNDES, Aloysio Mercadante, do BID, Ilan Goldfein, senhora secretária-geral das Relações Exteriores, embaixadora Maria Laura da Rocha, senhor assessor especial da Presidência da República, embaixador Celso Amorim, senhoras e senhores e representantes de missões diplomáticas acreditadas junto ao governo brasileiro. Obrigado. Senhoras e senhores, eu gostaria, em primeiro lugar, de dar as boas-vindas ao Palácio Itamaraty nessa 6ª edição do Foro Brasil de Investimentos, o maior evento de promoção de investimentos na América Latina. É com grande entusiasmo que participo hoje desta sessão de abertura, fruto da parceria entre a Apex e o Ministério das Relações Exteriores. É emblemático que esta seja a primeira edição do Foro Brasil de Investimentos a ter lugar em Brasília. Entendo isso como uma marca deste terceiro governo do presidente Lula e um sinal de que estamos todos juntos, governo e sociedade, no processo de construção nacional e de promoção do desenvolvimento e da prosperidade do Brasil. Vejo neste seleto público o interesse renovado no Brasil como destino seguro de investimentos e esperança de um futuro sustentável. Tenho visto esse mesmo interesse em meus encontros e contatos com autoridades estrangeiras, neste que seguramente será um dos anos com maior nível de atividade diplomática da história do Brasil. Desde o início do ano, o presidente Lula já manteve encontros com mais de 60 chefes de Estado ou de governo estrangeiros e participou dos mais importantes eventos da agenda internacional. Teve papel influente nas cúpulas do G20, do BRICS e no G7, esse último com o país convidado, e nos esforços para a necessária reconstrução da unidade sul-americana. A estabilidade regional e internacional são essenciais para a prosperidade e o desenvolvimento. Em outubro, ocupamos a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que coincidiu com os trágicos desenvolvimentos em Israel e na faixa de Gaza. Mobilizamos todos os nossos esforços para reverter a paralisia do principal órgão do sistema multilateral em favor de uma solução para a alarmante situação humanitária na região. É lamentável, além de moralmente inaceitável, que uma vez mais o Conselho de Segurança não tenha conseguido estar à altura do seu nobre mandato. Em 2024, exerceremos a presidência do G20 e sediaremos as suas reuniões. Contem com o empenho do Itamaraty para oferecer resposta a um mundo que necessita, mais do que nunca, de soluções coletivas. A presidência brasileira
do G20 terá como prioridades os temas da redução das desigualdades, de enfrentamento à crise climática e da reforma das instituições da governança global. Conto com o auxílio de todos aqui para que, na medida de suas atribuições, fazer da presidência brasileira um sucesso. Senhoras e senhores, em todos os meus contatos com interlocutores estrangeiros, tenho procurado ressaltar a solidez dos fundamentos da economia brasileira, o amplo potencial de investimentos no Brasil e o comprometimento do país com a sustentabilidade em suas 3 dimensões: econômica, social e ambiental, condição hoje incontornável para a atração de investimentos. Mas esse trabalho não poderá ser feito apenas pelo governo. O setor privado terá muito a contribuir. O Brasil tem hoje um potencial único no planeta. Está inserido num contexto regional pacífico, tem credenciais singulares quanto ao uso da energia renovável de sua matriz. Conta com capacidade de alimentar o mundo de forma sustentável e de produzir vários dos insumos para a transição energética. Sob a liderança do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, queremos fomentar a reindustrialização no país, mas fazendo isso de forma sustentável, compatível com o imperativo da descarbonização. O Foro Brasil de Investimentos e os debates e painéis que nos esperam hoje e amanhã são ocasião perfeita para a aproximação entre o público e o privado e para a divulgação das oportunidades de investimentos no país. Contem com o empenho do Ministério das Relações Exteriores e de toda a rede diplomática brasileira para facilitar os necessários encontros no exterior e voltar a trabalhar pela promoção comercial brasileira com o foco no interesse nacional. Contem também com a continuada parceria entre o Itamaraty e a Apex, que juntos proporcionam ampla capilaridade no exterior e uma robusta rede de contatos com agentes econômicos nacionais. Desejo a todos um excelente fórum hoje e agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Para uso da palavra, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e aniversariante do dia, Geraldo Alckmin. Olha, agradecer os presidente Lula, agradecer os cumprimentos pelo aniversário, mas eu sigo a minha irmã, Mimi. Tem a data, a efeméride, mas tem 15 dias de comemoração depois, viu? Cumprimentar os ministros, Rui Costa, Mauro Vieira, nosso anfitrião, Fernando Haddad, Carlos Fávaro, Márcio França, Simone Tebet, Marina Silva, Marcos Amaro, Paulo Pimenta, governadores Wilson Lima, Eduardo Riedel, Daniel Vilela, saudar os nossos promotores do BIF, o governador Jorge Viana, que preside a Apex, e o Ilan Goldfein, que preside o BID. Voltou. Mário Covas, presidente Lula. Dizia que microfone é que nem gerente de banco, quando a gente mais precisa ele falha, né? Mas trazer 2 mensagens breves aqui. A primeira mensagem de que tivemos um primeiro ano, presidente Lula, surpreendente. No momento em que o mundo cresce menos, commodities caíram, o Brasil surpreendeu positivamente. Risco Brasil caiu 27%. A média dos países emergentes é 13%.
nós caímos 27%. O câmbio começou com 5,4, hoje é 4,8. Juros em queda, tanto a Selic como os juros futuro. Desemprego em queda, estamos com menor desemprego. PIB, Haddad, subindo. O PIB surpreendeu positivamente. Confiança, diz que a confiança é a forma mais barata de estímulo econômico. Entre os consumidores aumentou quase 9%, entre os empresários 5%. Então tivemos um primeiro ano positivo, no sentido de avançar mesmo num cenário mundial mais difícil. E a segunda mensagem, então, o presidente Lula fazendo reformas que tiram os gargalos para a gente ter um crescimento econômico forte e sustentável. A primeira, Ricardo Alban, para a neoindustrialização é a reforma tributária. Simplifica, retira cumulatividade, desonera completamente investimento e exportação, reduz custo Brasil. A média no mundo para pagar imposto é 200 horas para pagar imposto. Os que mais gastam, 400 horas. O Brasil são 1.400 horas só para pagar imposto. Então, a reforma tributária central. O PAC, nós precisamos de investimento, tanto público quanto privado. Vai ajudar a aumentar investimentos no país que são necessários. O Desenrola, ajudando milhões de pessoas a saírem do Serasa, voltarem ao mercado de trabalho. 65% do PIB é mercado interno, então é fundamental. Inovação. O governo do presidente Lula é TR, menos de 4%, juros negativo para inovação, para pesquisa, para digitalização, ajudando a recuperar a economia. E queria aqui agradecer, Ilan, ao BID, porque ontem assinamos um contrato de recurso a fundo perdido, não é nem financiamento, a fundo perdido, para o portal único do Ministério da Indústria. Então, com isso, nós vamos ajudar mais rapidamente, desburocratizar, modernizar, reduzir custo. Licença Flex era uma licença por operação, para exportar e para importar. Agora é uma licença só, presidente Lula, para exportação, uma licença só para importação, reduzindo o custo, modernizando. Isso pode aumentar o PIB até 2040 em 125 bilhões, o PIB brasileiro. Mas quero deixar um grande abraço a todos vocês, cumprimentando por esses 2 dias de trabalho, saudando o governador Jorge Viana, que é um entusiasta da jovem Apex, que comemora 20 anos, e o Ilan, que preside uma instituição madura, idealizada por um grande brasileiro, que foi Juscelino Kubitschek, em 1959. E bom trabalho a todos. Muito obrigada ao vice-presidente Geraldo Alckmin. Eu vou pedir agora uma ajuda técnica para a gente resolver um pequeno problema técnico nos microfones antes de dar prosseguimento ao nosso evento. Então, eu peço a paciência de vocês por alguns minutos apenas. Faça um teste. Melhor. Ok, tô chegando. Tô chegando, tá? Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
Alckmin conseguiu deixar o microfone inibido. Eu quero primeiro cumprimentar o companheiro Alckmin e dizer que, passado 10 meses de governo, eu tenho muito orgulho de ter tido a humildade de convidar o Alckmin, não apenas para vice, mas entregar na mão dele o Ministério da Indústria e Comércio. E tem feito um trabalho excepcional. Eu lembro, Alckmin, que em 2005, quando a gente conseguiu atingir os primeiros 100 bilhões de fluxo na balança comercial brasileira, nós ficamos tão felizes que nós colocamos um container num guindaste na frente do Ministério, que ficou meses e meses para a gente mostrar que tínhamos chegado à casa dos 100 bilhões. No mesmo ano, eu tinha lido uma notícia que a China tinha conseguido fazer seu primeiro 100 bilhões de dólares de reservas internacional. E nós discutimos a necessidade do Brasil também fazer reserva internacional. E foi muita alegria quando, no mesmo período, a gente conseguiu os primeiros 100 bilhões de dólares de reservas internacionais, que depois chegou a quase 400 bilhões de dólares e que é responsável pela estabilidade política desse país, é responsável pela estabilidade econômica, mesmo quando você tiver um maluco governando esse país, essa reserva garantirá a estabilidade para que a economia não desmorone. A segunda coisa que eu considero importante é a presença do companheiro Jorge Viana na Apex. O Jorge Viana, pela sua criatividade, pela sua lealdade, tem feito um trabalho extraordinário. E o que mais me chama a atenção no Jorge Viana é o otimismo. Porque se você não for otimista nas coisas que você faz, elas não vão dar certo. E o Jorge Viana, todo dia, acredita que o amanhã será melhor, que o amanhã será muito mais produtivo. E assim, a Apex, que nasceu como uma ideia embrionária da gente fortalecer o nosso comércio exterior, é hoje uma instituição sólida e respeitada internamente e respeitada externamente. Por isso, meus parabéns, companheiro Jorge. Quero agradecer aos ministros Rui Costa, Mauro Vieira, nosso companheiro Fernando Haddad, o nosso companheiro Carlos Fávaro, o Márcio França, Simone Tebet, que ontem me apresentou um programa extraordinário de integração dos países da América do Sul, que eu espero que a gente possa concluir grande parte dele ainda no nosso mandato, e isso vai permitir nada mais, nada menos que a gente, além da integração da América do Sul, vai permitir que, se a gente alcançar as obras que estão previstas, a gente diminuir simplesmente 10 mil quilômetros entre Brasil e China no nosso comércio exterior, e vocês sabem que isso vai fazer muita diferença para nós e para os chineses. Quero agradecer a companheira Marina Silva, e a Marina Silva por uma coisa importante do simbolismo nesse momento novo que vive o mundo. O mundo hoje está se dando conta de que a questão climática não é mais loucura de professor da USP, não é mais loucura de ambientalista, não é mais loucura de nenhum jovem, desvairado. Não. A questão do clima é muito séria e o planeta está dando um aviso. Cuide de mim. Não me destruam,
que vocês serão destruídos junto comigo. Esse é o recado que a gente está vendo nos ciclones, nos furacões, nas secas. Eu acabei de fazer um passeio no rio Tapajós. Lá no chão, no alter do chão, que o Alckmin me disse que era um lugar bonito, eu fui. O rio Tapajós tinha lugar que tem 32 quilômetros de largura. Esse rio está vazio. Esse rio está vazio. E agora, para ele encher, nós vamos precisar esperar toda a chuva da Colômbia, o degelo dos Andes, e para a água chegar no rio Tapajós, lá em Santarém, vai demorar 60 dias. Ou seja, é um aviso de que ou nós fazemos as coisas com seriedade, ou nós seremos vítima de nós mesmos, porque o ser humano, que é tido como o único animal inteligente, é o único tão inteligente que é capaz de se autodestruir. É o único que mata sem razão, é o único que come sem necessidade, é o único que quer acumular mais do que aquele precisa e é aquele que destrói o seu habitat natural. Quem sabe os nossos filhos nascerão mais inteligentes que nós e terão mais responsabilidade que nós ao cuidar do planeta. Eu estou dizendo isso porque muito se falou de agricultura aqui e este país não precisa fazer queimada, não precisa ter desmatamento para que a gente possa aumentar a nossa produção agrícola. Nós temos quase 40 milhões de hectares de terras que podem ser recuperadas, terras degradadas, que a gente pode duplicar a nossa produção de soja, de algodão, de gado, sem precisar destruir aquilo que resta de conservação do planeta. Portanto, ao invés de alguém não gostar da Marina, porque ela defende muito a Amazônia, precisava começar a gostar da Marina, porque ela está fazendo por nós aquilo que nós deveríamos fazer por nós mesmos. Queria cumprimentar o meu companheiro general Amaro, chefe do gabinete institucional, o nosso companheiro Paulo Pimenta, e cumprimentar cada empresário e empresária que está aqui, para dizer para vocês o seguinte: eu já fui presidente de um país que era conhecido como um país do terceiro mundo. Depois eu fui presidente de um país que era um país em via de desenvolvimento. Hoje eu sou presidente de um país do sul global. Veja que é muito mais chique, muito mais poderoso e muito mais orgulhoso a gente chegar numa reunião com um americano, com um europeu, e a gente não se sentir o patinho feio, o mal vestido, o pobrezinho. Não, nós agora somos pertencentes à família do Sul Global, que juntos formamos quase que 50% da população mundial, que juntos formamos quase 50% do comércio exterior e que juntos formamos a possibilidade da gente mudar de uma vez por toda o modelo de desenvolvimento e colocar em prática a tão chamada economia verde. Companheiro Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria, tomou posse essa semana. Eu lamentei não poder ir, mas eu queria te dizer, Alban, que você toma posse num momento extraordinário, em que a gente, para defender a indústria, para que a gente defenda a mão de obra qualificada da indústria, para que a gente defenda o valor agregado, a gente não tem que menosprezar a agricultura. A gente não tem, porque a gente tem que se lembrar quanta tecnologia tem num grão de soja hoje.
A gente tem que lembrar quanta tecnologia, quanta genética tem na criação de um gado, da criação de um porco, de um frango. A gente tem que lembrar que a gente está, como disse o Ilan, a gente está produzindo muito mais em muito menos terra. Nós não precisamos da mesma quantidade de terra para dobrar nossa produção. A genética nos ensina, a tecnologia nos ensina. Então é apenas utilizar a inteligência para fazer esse país prosperar. E esse país vai prosperar porque vocês vão ter que ter inteligência suficiente de querer que isso aconteça. O que nós estamos fazendo é dizer para vocês o seguinte: nós vamos garantir estabilidade política, nós vamos garantir estabilidade social, nós vamos garantir estabilidade jurídica, nós vamos garantir para vocês estabilidade fiscal. E nós queremos garantir para vocês a possibilidade de vocês colocar a inteligência empresarial de vocês para que esse país cresça cada vez mais e que a gente possa chegar, Alckmin, ao invés de 600 e poucos bilhões de dólares de comércio exterior, por que a gente não estabelece uma meta de chegar a 1 trilhão de dólares de comércio exterior e vamos buscar isso? Ora, quando o Fávaro entra no meu gabinete e fala: presidente, nós crescemos 40 novos mercados, e da semana passada. Hoje ele me diz: presidente, já são 52 novos mercados. Olha, isso vai acontecer porque o Brasil ganhou respeitabilidade no mundo. E por que o Brasil ganhou respeitabilidade no mundo? Porque nós ganhamos as eleições, restabelecemos a democracia e não estamos fazendo procura de castas bruxas. O governo passado é coisa do governo passado. Eu tenho que pensar nas coisas do futuro desse país. E por isso a Caixa Econômica volta a fazer aquilo que ela sabe fazer. Fazer o dinheiro circular na mão do povo brasileiro. Por isso o Banco do Brasil volta a fazer aquilo que ele sabe fazer. Por isso o BNDES, que no nosso governo chegou a ter 400 bilhões de reais emprestados, no governo passado devolveu 400 bilhões para o governo. O BNDES vai voltar a ser o banco de investimento, de desenvolvimento, que foi para isso que ele foi criado, para que a gente possa restabelecer a possibilidade de emprestar dinheiro a taxa de juro baixa, juros de longo prazo, para que a indústria brasileira se transforme numa indústria competitiva. Nós estamos percebendo quantos americanos estão tentando subsidiar a chamada indústria verde. Nós sabemos o quanto eles estão colocando de dinheiro para poder financiar a nova matriz energética. Nós não vamos subsidiar. Nós vamos apenas incentivar e dizer que, se depender da vontade do nosso governo, quem quiser fazer investimento para produzir carro verde, aço verde, bicicleta verde, motocicleta verde, carne verde, não precisa procurar. Tem um lugar chamado Brasil, em que a natureza nos garante competitividade, nos garante sol, nos garante água e nos garante a possibilidade de se transformar num país maior produtor de energia limpa e renovável do planeta Terra. O Brasil só precisa acreditar nele mesmo. Eu já participei de muitas reuniões internacionais. Houve tempo, Simone, que a gente chegava nos Estados Unidos para fazer uma reunião, a gente parecia os coitadinhos. Parecia que a gente era menor. Por isso é que eu utilizei muito aquele negócio do complexo de vira-lata. Sabe, a gente se apequena diante dos grandes e a gente tenta crescer diante dos pequenos. Não. Nós não temos que nos agigantar diante dos pequenos, nem nos apequenar. Nós temos que ser nós mesmos. O Brasil tem tudo.
O Brasil tem tudo para que a gente tire proveito do momento histórico que estamos vivendo, para que a gente possa definitivamente, nessa transição energética, a gente fazer a nossa revolução industrial e oferecer oportunidades aos outros que queiram investir aqui. Por isso é que eu, que estou há 12 meses sem viajar, mas já viajei muito mundo, ainda tenho mais 3 viagens para fazer fora do Brasil. Eu quero, antes de ir na COP, nos Emirados Árabes, no dia 1º, no dia 2, eu quero passar no Catar, eu quero passar na Arábia Saudita, e quando terminar os Emirados Árabes, passar na Alemanha, na grande reunião entre empresários alemães e empresários brasileiros. E em todos esses encontros, a gente vai levar, não discurso, a gente vai levar projetos que o Brasil tem, coisas que estão em funcionamento, coisa que nós queremos compartilhar com empresários brasileiros e empresários estrangeiros. Eu quero que vocês saibam que no nosso governo a gente não vai tentar vender a cama para a gente dormir no chão, não. A gente não vai vender ativos públicos, a gente vai fazer com que eles se tornem tão competitivos e que ele compartilhe relação com a iniciativa privada para que a gente possa melhorar. Eu quero que vocês aprendam que a gente não precisa diminuir o Estado para valorizar a iniciativa privada. É importante a gente saber que o Estado, se ele não se meter a ser empresário, mas se ele se colocar como indutor do desenvolvimento de um país, a gente pode ter no Estado fazendo investimento sadio para que a gente possa crescer. Vocês se lembram que na crise de 2008, esse país não quebrou por causa dos bancos públicos. Não quebrou, Alckmin. E eu tenho fé em Deus e tenho fé no nosso governo, que nós vamos utilizar os bancos públicos não para prejudicar os bancos privados, mas para oferecer alternativas e oportunidade de créditos a juros mais barato, a juros de longo prazo, para que a indústria brasileira se transforme definitivamente numa indústria competitiva. É isso que nós precisamos e é isso que nós vamos fazer. Em janeiro, eu estava em Hiroshima e encontrei com a diretora do FMI. E naquela época ela dizia, porque o PIB brasileiro vai crescer 0,9%. Eu não a conhecia, mas eu falei, a senhora vai perceber que está errada com relação ao Brasil. A gente vai crescer mais do que isso. E a gente está crescendo mais do que isso. Quando a gente avalia a economia mundial, a gente fica preocupado porque as coisas não estão acontecendo como a gente pensava que ia acontecer. Olha, mas a gente não avalia a economia do mundo para a gente ficar chorando. A gente avalia para a gente mudar, para a gente se aprimorar, para a gente fazer coisa nova. Esse país será o ano que vem do tamanho que a gente quiser, do tamanho que a gente acreditar. Se a gente ficar chorando o que não tem e não tentar fazer aquilo que nós sabemos fazer, a gente vai fazer o que sempre foi feito nesse país. O PIB não vai crescer, está tudo desgraçado, o PIB não vai crescer. Esse país chegou a ter o PIB crescendo 14% ao ano e o povo continua pobre. O que é importante é a gente ter consciência que nós temos que fazer a economia crescer e o resultado de crescimento é distribuir. Porque o meu sonho não é fazer política social para os pobres. O meu sonho é ter uma sociedade de padrão médio de consumo para que a gente possa evoluir definitivamente e parar de ser um país do futuro, porque o futuro nosso é agora, é hoje, é amanhã. E depende de cada um de vocês. Portanto, Jorge, parabéns por esse evento. Eu queria conclamar os empresários brasileiros a acreditarem que a gente não pode permitir que o ódio se restabeleça nesse país.
Esse país é um país de paz, é um país alegre, é um país que as pessoas gostam de festa, as pessoas gostam de futebol, as pessoas gostam de música, as pessoas não aprenderam a ter ódio nesse país. E com ódio a gente não faz nada. Quem semeia ódio, colhe tempestade. Quem semeia amor, colhe bonança. É isso que nós precisamos fazer com esse país. Portanto, meus parabéns, muito obrigado e parabéns pelo encontro, Jorge. Está encerrada esta cerimônia de abertura e eu convido a todos que permaneçam. Acompanhamos a abertura da 6ª edição do Fórum Brasil de Atração de Investimentos, considerado o maior evento de atração de investimentos estrangeiros da América Latina. Neste ano, o fórum vai destacar as oportunidades de investimentos e o ambiente de negócios brasileiro. As propostas do governo, com enfoque em sustentabilidade e neoindustrialização, além de temas como tecnologia e inovação, também serão